Débora, no final de semana passado você esteve em Petrolina, né? Visitou a Codevasf, a Embrapa, inclusive foi o primeiro parlamentar a fazer essa visita, né? Como é que foi essa visita? Trouxe alguns planos novos planos para a atividade legislativa? O que é que vem de novidade por aí? Eu sei que está muito recente, mas eu acredito que você já tem algum projeto nessa área, né? De agricultura, essa parte lá para o lado de São Francisco. O que é que vocês têm trazido para a gente, né? De novidade? Marcela, a Embrapa, né, eu confesso a você que eu acho que a maioria que também está nos assistindo e vocês, a Embrapa a gente só lembra, quando a primeira coisa, quando fala de Embrapa, a gente lembra do Globo Rural. E aí tem aquela experiência daquela manga ou daquela uva ou daquela pinha que tá ou com um bichinho ou que não cresceu ou que e aí tem aquela dúvida e aí vão atrás do técnico, dos pesquisadores da Embrapa. E aí eu tinha muita vontade de conhecer, inclusive a Embrapa, que fica sediada em Petrolina, que ela fica entre Petrolina e Lagoa Grande. Ela é Embrapa semiárido. E a nossa região ali do Agreste Meridional, Agreste Central, a gente está no semiárido. Então, essa visita foi exatamente para a gente conhecer, né, a Embrapa, conhecer os pesquisadores, os projetos que estão sendo desenvolvidos ali e tentar puxar e levar esses projetos que eles estão desenvolvendo lá para o nosso Agreste, aproximar mais ali do semiárido do Agreste e do Sertão Central e puxar um pouquinho ali do São Francisco, que tem iniciativas excelentes. Eu confesso a você, eu fiquei impressionada com Petrolina. Petrolina é uma cidade que vive o agro, né, com a irrigação, para você ver como a água, né, o irrigado, os projetos irrigados, tem, assim, desenvolvido, você tem os plantios lá de uva, de manga, né? Tem os colonos, que são os menores, né? Com outras frutas também, com melancia, com laranja, com goiaba, com acerola, pitaia, né? Pitaia lá estão desenvolvendo muito. E, assim, tudo acompanhado, né, por estudos, por pesquisas da Embrapa. Então, por exemplo, eu fui votada e fui apoiada pela prefeita de Terra Nova. A Embrapa, ela está desenvolvendo uma semente, né, de cebola que é mais resistente, né, a pragas e com menos riscos de perda. Então, você trazer esses projetos, essas experiências. Nós temos ali em Garanhuns a universidade, que antes era um campus da universidade rural e hoje é a Universidade do Agreste, né, Federal do Agreste. E, assim, tem cursos de zootecnia, agronomia, né, vários cursos voltados para o agro, então você poder fazer esse alinhamento. E aí tive a oportunidade de conhecer também os plantios de uva, de manga. E você vê assim, olha, antigamente, Marcelo e Fred, você ia para uma feira, qual era a fruta que você mais via? Era banana e laranja. Você vai numa feira hoje, você vê banana e você vê muita uva, né? E uva com preços que antigamente você não tinha esse preço. E aí você levanta o cachinho, as uvas não soltam do cachinho, as uvas hoje não têm semente, são mais doces, duram mais, têm uma crocância. Isso tudo é o quê? Inovação, tecnologia, né? Genética. Então, é isso que a gente quer, né? Que seja implementado nas outras culturas, no feijão, no milho, na mandioca, na macaxeira, nesses plantios. Hoje a gente não tem, na nossa região, nem análise do solo. Para você ter um solo, fazer um manejo do solo, você ter a melhor semente de milho, a melhor semente de feijão, a melhor maniva, para você ter a melhor mandioca, a melhor macaxeira. Então, tudo isso é implementar a genética. A avicultura investe muito em inovação, investe muito em tecnologia, em genética. Você vê um frango que você compra no mercado. Do momento que o pintinho nasceu para o abate, são 40 dias que leva apenas. 40 dias. E aí você pode prestar atenção que você vai vendo um peito do frango mais estufado, maior. Por quê? Isso é genética, melhoramento genético, né? Vaca de leite também.
você hoje tem uma filha melhor geneticamente do que a mãe. E tudo isso feito com inseminação, com implantação de embriões. Né? Você tem como ter, com esse conhecimento técnico, com essa inovação, com essa genética, produtividade e poder colocar na mesa do povo pernambucano produtos, né, de melhor qualidade e a um preço bem menor. Então, é isso que a gente estamos visitando esses parceiros, né, para que a gente possa implementar isso lá no nosso Agreste e no Sertão Central também. Eu já tive o prazer de conhecer, inclusive, deputada lá, Marcela, a região de Petrolina. Morei durante um curto período também em Petrolina, conheço aquela região do Vale do São Francisco. E a tecnologia de ponta mesmo, é um negócio impressionante. A senhora estava falando de feira, das uvas que tem nas feiras aqui, mas quando você chega lá, as uvas são coisa assim de primeiro mundo, é um negócio lindo. E a gente tem essa vocação exportadora aí da região do Vale do São Francisco, em que muito desses produtos, do que a gente planta aqui no Vale do São Francisco, vai diretamente para a Europa, né? Ali em Amsterdã, tem um porto, então ele chega já diretamente, tem um aeroporto lá de Petrolina que manda diretamente os produtos de primeira qualidade, assim. Você olha aquelas caixas, realmente são impressionantes. Mas a senhora também, além de Petrolina, a senhora também teve uma visita recente lá em Brasília, não foi? Isso. A senhora, lá, junto com outros deputados, fazer uma visita ao governo federal para poder analisar o que está sendo feito em relação à regulamentação daquele site de apostas esportivas que, por sinal, você assiste um jogo de futebol, 80% da publicidade está ali na aposta esportiva. Fora esses escândalos que estão acontecendo envolvendo também as apostas esportivas. Qual a opinião da senhora sobre a regulamentação desses sites? É necessário mesmo? Veja, Fred, é interessante essa questão dos jogos de aposta, né? As bets. É muito... Tem dois riscos. Primeiro, hoje a gente já está vendo a manipulação de resultados, porque não é mais só o resultado final do jogo. Se teve a tantos minutos lateral, se teve a tantos minutos escanteio, se teve a tantos minutos do jogo, ou do primeiro ou do segundo tempo, cartões amarelos, se o jogador fulano de tal teve um cartão amarelo, se foi expulso. Tudo isso é fato gerador de uma aposta, não é? E aí tem essa questão que está acontecendo, manipulação dos resultados, tirando a beleza, né, do futebol, né, de torcer pelo time. Então, isso é muito, muito ruim. A outra questão da ludopatia, né, o vício no jogo. A gente já está vendo muita gente, né, perdendo as economias de uma família, exatamente por conta disso, porque os aplicativos, eles induzem você a jogar mais, jogar mais, jogar mais, jogar mais, e isso vai viciando. E aí a outra questão que você fala da publicidade. Se torna uma coisa... Lembra, é a mesma coisa do cigarro lá atrás. Por que era que tanta gente fumava lá atrás? Porque tinha o cowboy fumando, a moça, quando chegava, era sinal de elegância. Não era, Marcela? Era sinal de elegância, de coisa. E aí as bets, as propagandas, quando eu desci de Brasília no aeroporto, o aeroporto de Recife só tem propaganda de bet. Se eu não me engano, acho que é... Outdoors aqui também. Não é? Aqui. Todo canto. Só tem propaganda de bet. E nos outdoors, nos coisas... Meu filho tem. Tudo. E aí, o que é que você vê? As pessoas que estão olhando. Isso é legal demais. Olha só. O jogador fulano de tal, teve até uma propaganda de... Né? Ou seja, é uma coisa... isso é muito bom, ver o fulano de tal, ele está fazendo essa divulgação. O meu time é patrocinado por essa bet não sei o que, bet não sei o que, tudo de bet. Então, é isso também que acontece. E aí, o que é que está acontecendo? Em 2018, já houve uma regulamentação e lá foi definido que deveria ser regulamentado, né, a atividade, né, passar por outorga e também ser tributada, né? Hoje não existe regulamentação, hoje ele está totalmente livre. E aí o governo federal, né, tem vai ser disciplinado primeiro por medida provisória e vai para o Congresso. Para concessão de outorga vai ser 30 milhões, né, para que seja concedida aquela outorga. E aí, depois que ele paga
do valor que ele fatura, depois que ele paga os prêmios, ele vai recolher para o governo federal 16%. E aí ele é distribuído para Seguridade Social, aí tem saúde, e aí entra também para a Previdência, entra para Ministério dos Esportes, vai uma parte para os times e para os jogadores, né, por conta da imagem. E aí a gente montou uma comissão, inclusive por iniciativa do deputado Joãozinho Tenório, uma comissão para que a gente pudesse, né, apresentar ao governo federal uma proposta de regulamentação, mas principalmente para que esse recurso ele fosse distribuído também para os estados e municípios, porque as pessoas vivem nos municípios, né? É no município que é o primeiro atendimento na saúde, é o acompanhamento na saúde, é onde a educação acontece, é onde os casos de ludopatia são tratados, né? São cuidados, tem a atenção. Então, existe todo um custo também. E aí a gente levou. Por quê? Porque a forma como vai ser tributada não vai ser tributo para que o FPM, que é o recurso que os municípios recebem, que é a repasse que a União passa, e o FPE possa incidir. Ele vai ser um repasse com outra nomenclatura. Então, a gente levou essa proposta para que fosse destinado um percentual para os estados e municípios, para a segurança, para a saúde, para a educação, né, para que pudesse ser implementado. Né? Então, foi esse ponto. Só a título de esclarecimento, deputada, e aí questão legal, legislativa, a senhora ninguém melhor para falar do que isso, depois que o governo federal, porque se tratar de sites de apostas, tem que ser regulamentado lá pelo governo federal. Mas aí depois disso, tem que vir uma regulamentação também pelos estados ou não? Basta somente a legislação federal? Fred, a gente tem várias limitações, né? Como parlamentar estadual, né? A competência legislativa da gente ela é muito restrita. Né? Eu acredito que toda a regulamentação ela é feita pelo governo federal e a gente faz alguma regulamentação apenas de alguma coisa na parte da atividade, mas de uma forma muito superficial. A parte mesmo de regulamentação, de tributar, de regulamentar a atividade como um todo, que é atividade econômica, atividade civil, ela parte mais, né, do Congresso Nacional, que tem essa competência legislativa mais ampla do que a gente. E aí a gente teve a oportunidade também, Fred, de conversar sobre a reforma tributária, né, que está sendo debatida, e aí acontece que alguns impostos, e principalmente impostos estaduais, eles vão ser unificados em um IVA, né, que é um imposto de valor agregado. E aí uma coisa, como prefeita, e era uma das coisas que a gente sempre debatia nas marchas dos prefeitos, acontece hoje no nosso país uma superconcentração de receitas de arrecadação na União, no governo federal. E aí ela dificilmente chega nas bases, onde as pessoas vivem. Só chega, por exemplo, toda a União arrecada muitos recursos, né, vários recursos, a maior carga ela arrecada por impostos, mas ela arrecada também por contribuições, concentra e só vem para os municípios ou pelo FPE ou pelo FPM, e muitas vezes ela vai criando tributações que não estão dentro da base de cálculo do FPM e do FPE. Ou seja, parte desse valor não é repassado para os municípios, né, como a PIS/COFINS, ela não passa, então ela termina concentrando. E aí é que onde vem a questão das emendas parlamentares. Então a gente está muito preocupado, né, com a questão da reforma tributária também, com essa concentração na União, como é que vai ser, como é que esse dinheiro vai chegar, e a própria também tributação do setor econômico, do setor agrário, do setor econômico, o ambiente de negócio, como é que vai ser construído também.